E aí, pessoal que acompanha Cardiotopics, esse é o Academia do ECG, um quadro que começa hoje, que vai trazer vídeos curtos, mas bastante úteis para a interpretação do eletrocardiograma. E hoje a gente vai falar sobre o cálculo da frequência cardíaca, que é algo muito simples, mas que muita gente ainda tem dificuldade em entender, tá? Então vamos lá. Para a gente começar a entender o cálculo da frequência cardíaca no eletro, a gente precisa entender um pouco sobre o registro eletrocardiográfico, tá? Então, o registro padrão do eletro ele é feito a 25 milímetros por segundo. O que isso quer dizer? Que a cada segundo que passa, o lápis que risca o papel do eletro, ele corre 25 quadradinhos, porque cada quadradinho tem 1 milímetro. Em um minuto, que tem 60 segundos, ele vai correr 1.500 quadradinhos. E aí o que é que se pensou? Se eu tenho um ritmo que é regular, ou seja, um ritmo onde os espaços entre as ondas R são sempre os mesmos, então eu posso escolher um intervalo RR, ver quantos quadradinhos tem entre essas duas ondas R e aí fazer o seguinte cálculo: 1.500 dividido pelo número de quadradinhos. E aí eu vou encontrar quantas vezes a onda R existe em um minuto, que é a mesma coisa de saber quantos batimentos existe por minuto, certo? Então, como é que a gente faria isso na prática? Vamos tentar aqui nos aproximar da derivação D2 longo e a gente vai ver aqui o espaço entre duas ondas R. Se a gente contar esse espaço aqui entre essas duas ondas, tem 5 quadradões, então dá 24, 25 quadradinhos. Se a gente fizer aí a conta de 1.500 dividido por 24, a gente tem 62,5. Então, esse eletro ele tem 63 batimentos por minuto, 62, 63 batimentos por minuto, tá? Uma outra regra, que é uma extensão dessa regra dos 1.500 dividido pelos quadradinhos, é a regra dos quadradões, né, que é o 300 sobre os quadradões. A regra é a mesma, a gente deixou até aqui o mesmo eletro. Então, se a gente considerar que entre uma onda R e outra onda R a gente tem 5 quadradões, a gente vai ter um cálculo muito semelhante, de 60 batimentos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A regra do 1.500 dividido pelos quadradinhos ela é mais exata. Quando a gente quer fazer um cálculo mais rápido, que não necessita ser exato, a gente pode usar essa segunda regra. O que eu tenho que te lembrar? A primeira e a segunda regra, elas só são válidas para ritmos regulares, ou seja, ritmos onde o intervalo RR é sempre o mesmo. Quando nós tivermos intervalos RR irregulares, essas duas regras não são válidas. Por quê? Porque a cada momento eu vou ter um intervalo RR diferente. Então, cada momento o indivíduo teria a cada intervalo que eu escolher, eu vou ter uma frequência cardíaca diferente. Isso não existe. O indivíduo só pode ter uma frequência cardíaca. Então, o que a gente faz nesse caso? Aí a gente tem a terceira regra, que é a regra do D2 longo, ou regra dos 3 segundos. Por que a gente chama assim, dessa maneira? Geralmente, os elétrons eles vêm com as 12 derivações aqui em cima, e aqui embaixo tem uma derivação longa, que dura 10 segundos numa derivação só. Sendo que geralmente a derivação é D2. Aqui a gente tem uma mudança nesse padrão, aqui é D1, mas não importa. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte: a derivação que é escolhida para ser longa, ela dura 10 segundos. Então o que eu faço? Eu conto quantas ondas R existe nesses 10 segundos e multiplico por 6 para descobrir quanto existe em 60. Caso eu não tenha uma derivação longa, é possível que às vezes eu não tenha só as 12 derivações curtinhas aqui, eu vou contar 3 segundos, que na verdade serão 15 quadradões, e vou ver quantas ondas R existem nesses 15 quadradões. E aí eu vou poder entender quantos batimentos o paciente tem quando eu multiplicar essas ondas R que tem 15 quadradões vezes 20 para chegar aos 60 segundos, tá? Vamos fazer um exemplo prático aqui nesse eletro. Então aqui eu tenho uma derivação longa, tá? Vou tirar um pouco o zoom. Se a gente contar quantas ondas R existem aqui nessa derivação D1 longa, a gente vai ver que são 19 ondas R. Aí é muito simples, a gente pega 19, multiplica por 6 e a gente vai chegar aí a 114 batimentos. Então esse paciente ele está taquicárdico. Eu poderia também fazer na derivação aqui curtinha, pegando 15 quadradões e multiplicando por 20 para descobrir quanto que existe em 60 segundos. Daria a mesma coisa também. Então nós temos essas três regras, primeira regra e segunda regra para ritmos regulares e a terceira regra para ritmos irregulares. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem comentar aí embaixo, tá bom? E qualquer sugestão, crítica, vocês podem colocar aí também, estamos abertos. Um forte abraço, continue estudando.